Olha só, antes de nós começarmos, você vai assistir agora a primeira aula desse novo trimestre totalmente online que tá demais. Mas eu já tenho um desafio para você e você vai entender se você assistir a aula inteira. Durante essa semana, eu quero propor um desafio para você. 5 amigos que não são crentes, que não conhecem Jesus, eu queria que você mandasse uma mensagem escrito Jesus te ama. A partir disso, você vai ver que você é um influenciador através dos meios de comunicação. Agora, para você entender o porquê desse desafio, acompanhe essa aula até o final. Deus abençoe você. Hoje, na lição de número 1, nós vamos aprender e entender a influência dos meios de comunicação. O enfoque bíblico está escrito lá em Provérbios, capítulo 22 e versículo 3. Eu vou ler juntamente com vocês. O prudente vê o mal e esconde-se. O inexperiente passam e sofrem a pena. Nós vamos entender que os meios de comunicação são instrumentos que, por si só, eles não deveriam trazer nenhum tipo de prejuízo. Concorda comigo? Mas muitas vezes esse prejuízo acontece por causa de pessoas com pensamentos maliciosos e mal intencionadas. A gente vai ver no longo do tempo que os meios de comunicação sofrem e estão sofrendo uma constante evolução. Para começarmos a entender, lá no século XX, nós encontramos um cenário que, sem nenhuma dúvida, mostra isso, a evolução dos meios de comunicação. Para você ter uma ideia, no século XX, uma informação que acontecia lá na Europa, para nós acompanharmos e saber dessa notícia, aqui no Brasil, nós demoraríamos mais ou menos, aproximadamente, 4 meses para essa informação chegar até nós. Hoje é algo instantâneo. Acontece uma coisa lá, nós sabemos aqui. Acontece uma coisa aqui e eles já sabem lá. As mídias sociais manipulam todas essas informações, levando elas. Mas nós precisamos entender, e você vai concordar comigo, que muitas das vezes os meios de comunicações têm influenciado no nosso cotidiano, tem influenciado na nossa maneira de pensar, no meio familiar, e é isso que a gente vai comentar um pouquinho na lição de hoje. Mas eu tenho uma notícia muito boa. A EBD Veracruz está no Facebook, está no Instagram, está no Facebook, levando a palavra de Deus, usando o meio de comunicação para propagar a palavra de Deus, e você pode ser um agente da palavra de Deus nos ajudando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo o nosso perfil no Instagram e curtindo a nossa página no Facebook. Nós vamos entender então que os meios de comunicação, eles podem sim ser usados de uma maneira proveitosa, produtiva, sem fazer mal para ninguém que está utilizando esse meio de comunicação. E você é craque nisso, você que está nos acompanhando no YouTube, perdão, você já é craque nisso. Você já tem uma agilidade muito maior do que eu que estou conversando com você. Então, você é muito bem-vindo para conversar comigo. E nós vamos aprender que os meios de comunicação podem sim ser uma ferramenta ao nosso favor, mas também eles podem ser uma ferramenta de destruição de vidas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que todas as vidas sejam alcançadas através do amor de Deus, utilizando os meios de comunicação. Para nós entendermos um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. O século XX ele foi responsável por uma revolução no cenário da comunicação através de meios de comunicações muito modernos, como o rádio, como a televisão, satélites foram lançados em órbita na Terra, e isso trouxe uma modernidade para os meios de comunicação. A partir dos anos 80,
cresceu no mercado de trabalho o uso de instrumentos como o fax, o computador, a utilização de vídeo-texto, e isso foi se tornando indispensável no ramo industrial, na era industrial. Já os anos 90, eles foram marcados pela popularização dos microcomputadores, o CD-ROM, o uso da multimídia, e também, a partir dos anos 90, cresceu o uso de celulares e foi criada a rede chamada internet. Hoje a internet é a maior base de dados do mundo inteiro e ela possui dados relacionados em todas as áreas. E é uma ferramenta muito importante para os nossos dias de hoje. Você já deve ter se perguntado o que os nossos pais, o que os nossos avós faziam sem internet? Porque hoje nós encontramos tudo aqui, não é verdade? Hoje eu quero fazer um bolo de chocolate. Então eu vou lá, eu pesquiso como fazer um bolo de chocolate. A internet, através de vários sites, ela disponibiliza passo a passo para você fazer isso. Ah, hoje eu quero construir um carro. Você encontra vídeos de pessoas que constroem carros do zero e fazem um carro perfeito. Então hoje é tudo mais fácil. Eu costumo dizer que nós temos um mundo na palma das nossas mãos, que é através dos nossos celulares. Hoje você está com alguma dúvida relacionada a alguma coisa da tua escola. Então, o que você faz? Você dá um Google, você procura o que é Bhaskara. Você vai lá e digita, fazendo uma pergunta. Existem milhões e milhões de respostas para você, para te ajudar, e isso é muito bom. Concorda comigo? Isso é muito bom. Você tem respostas na sua mão. E isso é uma coisa que revolucionou no meio familiar, nas nossas igrejas. A tecnologia hoje adentrou as nossas igrejas. Algumas coisas que eram vistas com maus olhos hoje, nós entendemos que isso é uma ferramenta para nós levarmos a palavra de Deus assim como nós estamos. Como nós poderíamos imaginar que há anos atrás um professor estaria gravando uma aula e você estaria assistindo na sua casa, no seu trabalho? Já imaginou? Isso era uma coisa que a gente não conseguiria imaginar nem pensar que nós poderíamos estar vivendo. Mas hoje, tudo isso faz parte de uma evolução tecnológica através dos meios de comunicação. Hoje nós temos as mídias sociais, nós temos a televisão, nós temos o rádio, é menos utilizado, mas é uma mídia social muito importante, é uma rede de comunicação muito importante, que nós temos notícias na palma da nossa mão, nós temos notícias instantâneas e tudo isso está ao nosso dispor. Basta nós sabermos utilizar cada um deles. Então você vai concordar comigo que os meios de comunicação têm um poder gigantesco. Com o passar do tempo, esses modernos meios de comunicação, eles foram responsáveis por unir povos. Pelo longo dos anos, familiares que já não se viam, hoje eles podem conversar através de uma videochamada. Mas também, hoje, o aumento de notícias falsas, as famosas fake news, tem aumentado, causando destruição nos lares, em famílias, em casamentos, em relação entre amigos, e você vai concordar que isso acontece hoje no nosso meio. O uso indevido dos meios de comunicação influenciam no comportamento e tem um poder que não temos capacidade para ser medido. Hoje nós não entendemos o poder de uma notícia na vida de pessoas. Nós estamos vivendo uma sociedade que vive à base de compartilhamentos, digamos assim, nas redes sociais. E hoje uma notícia falsa pode causar um estrago num casamento,
pode causar um estrago dentro da família, pode causar até uma perda de amizade. Talvez possa ter acontecido com você, alguém falou alguma coisa que não era verdade sobre a sua vida, sobre você, e isso fez com que um amigo se afastou de você, isso fez com que você ficasse triste com uma pessoa. Então, esse meio de comunicação, essa forma que é tecnológica de nós nos comunicarmos, ela tem um poder gigantesco e uma influência muito grande que precisa ser cuidada. Com o longo do tempo, nós perdemos valores éticos, valores sobre a família, e nós perdemos por causa dos meios de comunicação. E isso nós precisamos colocar em pauta diariamente. Como os meios de comunicação têm influenciado no nosso dia a dia, como as mídias sociais têm influenciado o nosso cotidiano. Nós não enxergamos, mas nós somos influenciados todos os dias através das mídias sociais, através do rádio, da televisão, e nós precisamos entender, ficar ligados que os meios de comunicação, eles não podem ter poder sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa maneira de ser e agir, porque isso nós temos um influenciador que é mais do que digital. Ele é um influenciador que influencia a nossa alma, e ele se chama Jesus Cristo, e ele está conosco todos os dias. Os meios de comunicação têm poder, muito, de influenciar, mas o nosso Jesus tem poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E é por isso que nós somos alegres, porque Ele nos influencia todos os dias. Nós vimos até agora a evolução dos meios de comunicação. Nós vimos também que os meios de comunicação têm um poder inigualável, que a gente não consegue imaginar, mas existe um poder muito grande. Mas o que nós não pensamos, na verdade nós até pensamos, mas nós não queremos pensar que através de tudo isso existe uma ação do reino das trevas que influencia a nossa geração. Você talvez não imagina, talvez você nem pense nisso, mas nós vivemos numa constante batalha espiritual, onde a nossa geração de crianças, jovens e adolescentes são bombardeadas através de comerciais, através de filmes, novelas, programas de televisão, e a gente fica pensando que muitas vezes nós precisamos acordar. Nós precisamos pensar que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o nosso próximo. Mas a sociedade que nós estamos vivendo é baseada entre likes, é baseada entre curtidas, é baseada em compartilhamentos. Hoje, as nossas mídias sociais, elas têm um poder muito grande de fazer com que você seja conhecido pelas coisas que você faz. Só que nós estamos baseando as nossas vidas em muitos sorrisos que muitas vezes não são verdadeiros. Para você ter uma ideia, uma pesquisa divulgada recentemente, ela mostra que entre os anos 1980 e 2014, houve um aumento de 27,2%. 27,2% no número de suicídios entre pessoas de 15 e 29 anos. E daí a gente passa e para analisar o que uma pessoa de 15 o que não? Por que uma pessoa de 15 até 29 anos, com a vida inteira pela frente, saudável, por que tirar a sua própria vida? Baseado nessa pesquisa, ela mostrou que muitas das vezes são influenciados pelas mídias sociais. Como eu já falei, a sociedade que nós estamos vivendo hoje é baseada entre likes e compartilhamentos.
Nós colocamos um sorriso no nosso rosto, postamos uma foto bem bonita no Instagram, no Facebook e tal, e as pessoas curtem, comentam, nossa, como você é linda, como você é lindo, nossa, curti, beleza, tal. Mas, quando nós compartilhamos, desligamos o nosso celular, a nossa alma chora, o nosso coração chora e precisa de ajuda. Ei, eu estou falando com você, meu amigo adolescente, que está se baseando no que as pessoas pensam de você através de uma foto que você está sorrindo. Mas só Deus sabe como está o seu coração, como está a sua alma. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Você não está sozinho. Sabe por quê? Porque quando você sorri e as pessoas olham o seu sorriso, elas veem que você está feliz, mas o teu coração está chorando. Enquanto as pessoas estão preocupadas somente com o seu sorriso, somente com aquele momento de alegria, Jesus, Ele está querendo cuidar do seu coração. Ei, eu digo uma coisa para você. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa peleja. Ei, você tem um amigo que continua contigo todos os dias. Não esqueça disso. Não deixe se influenciar pela ação de Satanás na sua vida, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar aonde você quer. Ei, não deixe que as mídias sociais tracem o plano da sua vida. Não deixe que as mídias sociais digam para você como você deve viver. Olhe para Jesus Cristo, que Ele é o nosso manual de vida. Nós somos cristãos e seguimos a Cristo todos os dias. Não podemos esquecer que a nossa batalha não é contra o nosso próximo, não é contra a carne, mas a nossa batalha é contra potestades do inferno. Você não enxerga, mas você é bombardeado todos os dias. Mas hoje o Espírito Santo acalma a tua alma, acalma o teu coração, trazendo paz. Ei, as mídias sociais mostram para você que muitas vezes as pessoas não se importam com você, mas o Espírito Santo diz para você hoje, assistindo essa aula da escola dominical, que você é importante, eu se importo com você e você tem muito valor para mim. Não se esqueça disso. Jesus caminha com você. Jesus te abraça nesse momento. Em nome de Jesus, essa tristeza vai embora. Em nome de Jesus, esse sorriso que era falso, Jesus está retirando agora e colocando um sorriso novo, uma nova maneira de viver. Esse espírito de suicídio sairá da sua casa, sairá dos seus pensamentos. A presença do Espírito Santo adentrará no seu quarto, porque ele tem coisa boa, ele tem coisa nova para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba a companhia do Espírito Santo em nome de Jesus, porque Ele continua com você em todos os momentos. Nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós formos fazer. E nós não podemos nos deixar ser influenciados pelos meios de comunicação. Na aula de hoje, você viu que ao longo dos anos há uma evolução tecnológica e nós temos, como Igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de nos adequar, não ao mundo, mas nós temos a responsabilidade de se adequar a essa evolução tecnológica. Nós precisamos fazer com que os meios de comunicação trabalhem ao nosso favor, fazendo com que nós possamos levar a palavra de Deus a muito mais pessoas e que a palavra de Deus vá muito mais longe. Lembre-se de uma coisa, a nossa luta não é contra o nosso próximo. Ela é muito maior que isso. E nós não podemos deixar com que os meios de comunicação nos digam o que nós temos que fazer ou como nós devemos agir. Porque isso Deus já fez. Deus nos deixou um manual muito lindo, com várias e várias e várias explicações diárias, ensinamentos diários que nós temos que seguir. Esse manual é a nossa Bíblia Sagrada. Nós devemos carregar ela no nosso coração, ter ela na nossa mente e agir conforme ela nos diz. Muito obrigado
pela sua companhia durante essa aula. É a primeira aula. E eu creio que essas lições serão de muita importância para a sua vida espiritual, para a sua vida particular. Lembre de uma coisa: os meios de comunicação, eles não têm o poder de influenciar o seu coração. Deixe que o Espírito Santo influencie o seu coração todos os dias. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus estudos. Deus abençoe as suas redes sociais também, sabia? Seja um instrumento de Deus através das suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua família, os seus pais. Deus abençoe você.